Bom dia, senhoras e senhores. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, tudo bem? Como estão vocês? Bom dia! Gente, coisa linda que está acontecendo aqui, hein? Bom dia! Vamos, se vocês quiserem liberar a câmera aí, liberar o microfone, fala um pouquinho aí de onde você é. Para quem é mais antigo, faça igual ligação a cobrar, lembra? Diga o seu nome e a cidade de onde está falando. Só quem fez uma ligação a cobrar na vida vai lembrar dessa. A galera atual não sabe, né? Tá sempre pendurado no Wi-Fi. Aí não tem ideia o que é uma ligação a cobrar, né? Esse não é do meu tempo. Não. Dorce, nós fizemos ligação com ficha, Dorce. Vai aprender a Bíblia. No orelhão. Ô, Patrícia, lá no IP tinha muito orelhão, né? Se falar em orelhão, a galera aqui do século XXI vai achar que é bullying. Nossa, verdade. Ela ficou comendo. Vai aí, gente, vai falando aí, dá um oi aí, diga, ó, meu nome é fulano, eu tô em tal lugar. Bom dia, seu Washington, estou em Buenos Aires. Trabalhando com jeito. Bom dia, eu sou estou em Porto Alegre. Capital. Olha a Rose, agora eu entendi quem era a Rose Liotti, que eu não sabia quem era. Ah, sim, né? Ah, não me lembrei. Como é que está, Rose? Tudo bem? Bem, graças a Deus. Só porque atravessou a fronteira. Não lembro mais dos porto-alegrenses. É. Faz parte. Tem gente dirigindo, tem gente trabalhando. Bom dia, meu pastor. Olha aí. André de Porto Alegre, André e Thaís. Oi, pastor! Olha ali, ó. Casalzinho, então, de folga hoje. Estão indo pra praia? Férias. Que Merecidas. maravilha, hein? Meus líderes, lindos. Olha aí. Povo de Lagoinha Alvorada, de Lagoinha Santana do Livramento. Cadê o povo de Vacaria? Tem gente de Vacaria aí, não? Não adianta tu sair correndo, tá? Que a gente não te deixa, seja lá do jeito que for. Mas eu não saí correndo de lugar nenhum, né? Eu saí bem anunciado e bem enviado. Ai, força de ação. Não é que tu não saiu fugido, tu saiu porque tu teve um chamado, mas não adianta que a gente vai junto. Vai dizer pro povo aí que saiu correndo, vão achar que eu fugi de Porto Alegre, né? Não fugiu, não. Gente, quem é que tá falando de fora do Brasil aí? Quem que tá fora do Brasil? Cri. O Dorce, se atravessar a rua, tá fora do Brasil. Ontem à noite eu estava fora do Brasil. Olha mas aí, depois retornei. Né? O Dorce é o cara mais internacional aqui. Não sou eu, não. Estou falando de Buenos Aires. País, não. Inclusive, a Bispa Val e a missionária Maiara estão aqui ouvindo juntos. Maravilha! Cadê? O pastor Léo tá aí também, ó. Estamos aí, gente. Nesse exato momento, estou aqui em Bomba, Santa Catarina, de férias. Mas que maravilha! Que é, meu somos de Vacaria, tchê. Quem mais, gente? Quem mais? Tem gente de Porto Alegre? Vamos falando aí, gente. Vamos falando aí. A gente dá mais um minutinho, porque a primeira live, deixa a galera aí chegando aí. Bom dia, pastores! Bom dia! Olha aí, o Alex aí. Vai se batizar. Mês que vem vai se batizar. Olha aí, beleza, rapaz. Em fevereiro vai morrer. É isso aí. Quando de fevereiro é o batismo? Dia 3. Quem mais? Eu perguntei quem tá fora do Brasil. A Andressa não quis liberar a câmera, não sei porquê. A Andressa está aqui na outra sala, ela está aqui em casa. Vou dar umas voltas para Buenos Aires aqui, olha aí, ó. Pode liberar aí, dá um oi, Andressa. Oi, dá um oi pra galera. Olá, que tal? Buenos dias. Olá, que tal? Como anda, muchacho?
Eu sou Isaqueu, também daqui de Buenos Aires, capital. Esse aqui é a Lolo. E aí, eu vou falar um por um. Vitor Collin, onde é que ele está? Vamos ver onde é que ele anda no mundo. Quem eu não conheço? Quem eu conheço, eu já vou falando. Vitor Collin, Porto Alegre. O Léo está em Vacaria. Jonas Silveira, inclusive meu parente. Eu tô dirigindo, não consigo abrir a câmera, mas eu sou o Jonas de Porto Alegre. Agora Porto Alegre. O Isaqueu, Dorce, a Micaela. Eu não sei se a Micaela está no Rio de Janeiro ou está no... Eu acho que é no Rio de Janeiro, ou está em Buenos Aires já. Fortaleza, rapaz. Olha só, isso é outro nível. Mas é de Fortaleza mesmo ou por que eu botei Rio na história? Ou tá de férias aí em Fortaleza? Glória a Deus, gente. Glória a Deus. Que lindo aí o que Deus está fazendo. Eu estou muito feliz aqui com o que a gente tem visto Deus fazer com esse projeto. Tem gente se apaixonando, né, pela leitura bíblica. Eu estou muito feliz mesmo com isso. Porque é uma coisa tão simples, né, que às vezes a gente não incentiva, que a gente não tem com quem compartilhar as descobertas e os conhecimentos bíblicos, e isso faz muita diferença na nossa vida. Isso faz ter com quem compartilhar, ter com quem caminhar, ter com quem andar, faz muita diferença. Nós somos, né, uma igreja que preza por isso, então eu sei que aqui também nem todos são de Lagoinha, e eu fico feliz, mais feliz ainda, porque eu sei que Deus está alcançando muitas nações e muitos reinos, muitos reinos não, o reino, porque o reino só tem um, né? E o reino de Deus com isso aqui que a gente está fazendo. E eu vou pedir para o pastor Léo orar por nós aí antes de começar. Se o pastor Léo puder, vou ficar imensamente agradecido. E depois que o pastor Léo orar, aí eu vou pedir para o Dorce, aqui é tudo ao vivo, né? Essa primeira aqui eu vou pedir para o Dorce falar um pouquinho do projeto aqui, né? De qual é a premissa principal do projeto, do que a gente está fazendo aqui, de por que a gente está nesse movimento de leitura bíblica aí. É uma premissa extremamente simples, né? Mas é importante que você saiba qual é a intenção aqui. Pode orar por nós aí, pastor Léo? Bora, vamos lá, vamos orar. Nosso Pai, nós queremos te agradecer primeiramente por esse tempo tão precioso e lindo que o Senhor nos dá, com tantos irmãos de diversos lugares, diversos países, Senhor, estão reunidos aqui, diversas denominações, e nós somos gratos, Pai, porque o que está nos unindo aqui é a Tua palavra, Pai. É o conhecimento do Senhor, é a busca pelo crescimento espiritual, e nós sabemos, Pai, que isso é bom, e nós te agradecemos desde já pela vida do pastor Anderson, pela vida dos irmãos que têm idealizado, Senhor, esse projeto, que com certeza trará frutos, Pai, em cada lugar que cada irmão está plantado, como igreja. E, Pai, nós pedimos a Tua bênção sobre a vida de cada um, pedimos, Pai, que o Senhor venha abrir o entendimento, Senhor, o Senhor venha abrir a porta da Tua palavra sobre nossas vidas, para que a gente tenha a compreensão, Pai, daquilo que Tu está falando em cada dia, em cada manhã, em cada anoitecer, para que nós cresçamos, Pai, na graça, no conhecimento do Senhor. Nós sabemos, Pai, que nós, como Lagoinha, temos essa visão que é levar pessoas a um crescimento público, crescente com Jesus. Nós sabemos, Pai, que essa é a visão da Tua igreja, e nós queremos, Pai, ser parte disso e proclamar, Pai, esse crescimento espiritual na vida de cada irmão. E 2024, Pai, seja um ano em que a gente vai romper na leitura, romper, Pai, no conhecimento, e assim, Pai, sobre a nossa vida o Teu nome será glorificado, Deus. Em nome de Jesus, te agradecemos. Amém e amém.
Aleluia. Estão me ouvindo bem? Então, queridos, né? Desde que esse projeto se iniciou, né, no coração ali do pastor Anderson, do pastor Léo, né, lá em Buenos Aires e em Vacaria, nós também sentimos no nosso coração de estarmos participando juntos, né, incentivando os nossos irmãos na leitura bíblica, que é o que justamente nos alimenta, né, que é a verdade da palavra, a verdade daquilo que o Senhor quer em nossas vidas, através das suas escrituras, e incentivar isso através da leitura, né? Então, aquilo que nos alimenta é muito importante. Então, e esse projeto veio de encontro justamente aquilo que nós precisávamos aqui também para os nossos irmãos, né, para as nossas ovelhas aqui da cidade. Tem sido bênção, né? Nós temos compartilhado isso, desculpe, com o pessoal aqui e tem sido muito legal, né? Então, o que nós queremos através desse projeto é oportunizar, através, né, desse alinhamento, que mais pessoas tenham acesso à leitura, né, logicamente organizada, né, tem um cronograma diário, né, de leitura, para que quando chegarmos lá no final do dia 31 de dezembro, estejamos com toda a leitura completa, né, não apenas ler por ler, né, mas entender aquilo que nós estamos lendo, né, aplicar a leitura, né, à nossa vida diária, né, e junto com as lives que nós vamos fazer semanalmente, toda sexta-feira, né, ao meio-dia, também, né, aquele que estiver conduzindo a live vai falar um pouquinho, vai fazer um pouquinho do panorama das leituras da semana, e a gente pode entender um pouquinho mais daquilo que nós estamos lendo, né, isso tem sido maravilhoso. Eu me sinto muito honrado, eu, minha esposa, a Maiara, que está fazendo a leitura junto conosco, de participarmos desse projeto, né, e que seja apenas um início daquilo que o Senhor quer fazer, né, nas 3 igrejas, que talvez, né, no próximo ano, ou ainda esse ano, mais igrejas, né, possam estar juntos nesse projeto, né, é o que eu gostaria, em nome de Jesus. Que maravilha, gente. Estou feliz demais, então. Como o Dorce disse, todo dia, toda sexta-feira, meio-dia, nós vamos estar com uma live aqui. Na verdade, não é live, porque a gente está fazendo uma rede social fechada, né? Então, é um tempo de mentoria, porque é um tempo da gente tirar dúvidas, explanar um pouco do panorama daquilo que a gente está lendo, que é bem importante. E essa semana, como é a primeira semana, né, eu quis gastar um tempinho aqui só para você entender. Na outra a gente entra direto, meio-dia a gente já entra com oração, com explicação e vamos para cima. E nessa semana eu queria trabalhar um pouquinho mais o contexto de Antigo Testamento, porque as porções de Novo Testamento têm sido pequenas, né? E essas porções de Novo Testamento a gente tem falado de algumas das principais dúvidas ali no próprio grupo, né? Então, um capítulo por dia, e o que eu tentei levar? Eu tentei levar essas dúvidas principais que a gente tem em cada capítulo, ali pontualmente no grupo, para a gente ir conversando sobre elas, né? Criar um debate. Bom que quando a gente fala de dinheiro, cara, dinheiro e futebol, né? Eu falei de dinheiro ali e futebol, explodiu ali os comentários, né? Criei enquete, aí a galera veio, participou e tal, não sei o quê. São 2 assuntos sempre delicados, né? Quer ver colocar uma enquete ali, quem é a maior torcida do Brasil, quem é a maior torcida do Rio Grande do Sul, quem é o melhor time, vai ser a mesma coisa, vai explodir, alguns vão usar até versículo bíblico para justificar que o seu time é melhor, porque crente tem dessa, né? Crente adora justificar os seus erros com a própria Bíblia, né? Ele pega a Bíblia para dar uma justificada na vida atravessada que ele está tendo e tal. Aí ele usa um versículo ali atravessado, e é assim, crente é complicado, irmão. Olha, essa raça de crente não é fácil não, né? E para isso que a gente está aqui. Então, a premissa do projeto, como o Doce disse, é extremamente simples, ler a Bíblia. Só que ler, a gente sabe que muitas vezes a gente passa por um momento que a gente não entende. E para isso, o grupo de leitura e esse caminhar juntos aqui, para que a gente possa tirar dúvida, que a gente possa perguntar, a gente possa falar, tá? Nós estamos, então,
atualmente em que capítulo de Gênesis? Vamos ver quem é que está com a leitura em dia aí. Qual o capítulo que a gente chega hoje? 15. Qual? Gênesis 15. Gênesis 15, muito bom. Eu vou falar hoje só, assim, de forma muito rápida, até o capítulo 9 ou 10, dependendo aqui de como a gente estiver, né? A gente tem que entender o que acontece mais ou menos em Gênesis, tá? Eu queria mostrar para vocês rapidamente as ferramentas que eu estou usando aqui para minha leitura e para o meu estudo. Primeira é essa aqui, que foi uma das indicadas lá no grupo, a King James com o estudo de Roman, né? Para mim é uma das principais bíblias da atualidade, é a Bíblia com estudo de Roman. Na verdade, eu tenho duas com estudo de Roman, tem mais uma aqui, ó, que é com uma linguagem diferente, que é a da CPAD, mas é exatamente o mesmo estudo. E aqui tem algum dos materiais, né, que eu utilizo. Mas a que eu estou usando para esse estudo é essa, a King James. E essa aqui, que foi um presente da minha esposa, muito maravilhoso, que foi um tempo atrás que ela me deu, que é uma versão da Bíblia só com o Pentateuco, só com os 5 primeiros livros, uma versão de couro, muito bonita. E a ideia dela é trazer os ensinamentos da Torá. Então, ela trabalha só tem aqui os 5 primeiros livros da Bíblia, e ela trabalha alguns ensinamentos judaicos, né, que se aplicariam ou não ao contexto cristão. Essas duas ferramentas aqui que eu estou usando. E para você entender um pouquinho do contexto rápido que a gente vai falar hoje, uma das... primeiro você entender a divisão de Gênesis aqui. Gênesis, ele tem uma apresentação, né, do capítulo 1 até o 11, e depois do 12 em diante começa a história do povo hebreu, né? Gênesis de 1 a 11 é o começo da história, é o início de tudo. Se você tirar Gênesis 1 a 11, a Bíblia acaba. Não tem como ter Bíblia sem Gênesis 1 a 11, porque o começo de todas as coisas está em Gênesis 1 a 11. A criação, o dilúvio, Babel, são coisas extremamente importantes para a gente entender o posterior, o futuro bíblico, né? Então, se arrancar Gênesis 1 a 11 da Bíblia, você acaba com a Bíblia. Não existe mais nada, né? Nós temos como principal fonte de autoria do livro de Gênesis, e assim como o Pentateuco, os 5 primeiros livros, a autoria do próprio Moisés. Algumas fontes questionam a autoria de Moisés, né, em relação ao Pentateuco. Eu acredito, eu sigo firme acreditando que tenha sido ele, até por causa das palavras de Jesus. Jesus fala sobre isso, Jesus afirma, né, sobre isso em alguns momentos da sua instrução para os discípulos. E salvo os últimos capítulos de Números, que relata a morte dele, que obviamente, né, não foi uma psicografia, nós não acreditamos em psicografia, né, obviamente não pode ter sido Moisés, mas o restante, né, eu acredito que sim. As fontes, tem alguns estudiosos que trabalham no contexto de que isso foi compilado nos reinados posteriores, né, do reinado de Israel, no Reino do Sul, dentro do período dos reis ali, tá? Que aí que foi escrito, que pegaram fontes e montaram de fato o Pentateuco. Eu, de novo, como eu disse, você precisa entender do panorama, mas eu fico ainda com Moisés. De 1 a 3, a gente tem criação e queda, né? Isso é muito claro ali na instrução. E eu não vou trabalhar Gênesis 1 e 2, porque eu acredito que eu estou muito aquém do professor Adalto Lourenço, qual você já tem os vídeos lá no grupo, né? O professor Adalto Lourenço é fantástico e as palestras dele são muito suficientes em relação à criação, né? Inclusive, nós estamos no desafio, né, dos 12 livros no ano também, além da Bíblia, 12 livros, um livro por mês. O que eu peguei para começar esse mês foi esse aqui, ó. Discutindo a criação, o encontro entre a Bíblia e a ciência. Esse vai ser o meu primeiro livro do ano,
Também um presente da minha esposa. Minha esposa, eu acho que não quer conversar muito comigo, porque ela anda me dando livro, Bíblia, eu acho que ela quer que eu fique quieto na minha, lendo, e sem conversar muito, né? Então, estou desconfiado disso, né? Então, vai ser a minha primeira leitura, que é do Mark Harris, da coleção Fé, Ciência e Cultura, da Thomas Nelson, tá? Não estou ganhando nada da Thomas Nelson para fazer isso aqui, não tenho patrocínio ainda, pode ser que um dia, né, as nossas mentorias fiquem famosas e a gente tem algum patrocínio. Agora é só o patrocínio de Jesus na graça e no poder do Espírito Santo. Tá bom? Então, como eu disse, não vou trabalhar Gênesis 1 e 2. Vou cair direto no 3, que é a queda, e todas essas mentorias trabalharão panorama. Você entende o que é um panorama? O que é um voo panorâmico, né? Ah, eu quero fazer um voo panorâmico pela cidade de Vacaria. Você vai lá, você vai alugar um helicóptero e você vai passar por cima da cidade de norte a sul, de leste a oeste, e vai voltar para o seu ponto inicial e acabou. Você está olhando de cima e vendo um contexto geral. Você não vai ver a pessoa, você não vai conseguir chegar lá e entender que rua é aquela, como se tem um buraco na rua. Não, panorama. Não tem como, né? E numa live dessa seria quase impossível a gente trabalhar detalhes. Então, os detalhes a gente pode ir estudando com uma boa bíblia de estudo. Aqui a ideia é lhe dar um panorama, tá bom? Gênesis, quando a gente fala então de Gênesis capítulo 3, nós temos o relato da queda, né? Ali começa, você entender assim, Gênesis 1, 2 e 3, eles trabalham primeiro um contexto geral e depois eles vão dando zoom em cada uma das coisas que estão acontecendo. Se você vê ali Gênesis 1 e 2, vai trabalhar essa questão. Então, você tem lá a criação toda em Gênesis capítulo 1 e no capítulo 2 parece que ele volta e dá um zoom, né? E isso vai continuar nessa mesma ideia. Gênesis capítulo 1 e 2, capítulo 3, então, vai falar da queda. Que é a queda, a entrada do pecado no mundo, pela corrupção, pelo desejo humano. E aqui é importante você entender, porque aqui está a origem do pecado. Você quer analisar o estado do homem, como deveria ser o estado original, Gênesis 1 e 2. A partir do Gênesis 3, a gente já tem a corrupção entrando no mundo, e aí, cara, quando tem corrupção, acabou. O homem está no estado caído, né? E aí eu quero lembrar você, lá do livro de Tiago. O livro de Tiago vai falar o quê? Que nós somos tentados, que Deus não tenta ninguém, né? Eu só vou conectar, eu acabei de perceber que eu estou com o cabo do fone pendurado no pescoço, né? Deixa eu conectar aqui para ver se não melhora, se não fica bom o som. É raro, mas acontece bastante. Alô, teste som. Mudou alguma coisa? Nadinha. Ah, que bom. Então, mas vocês estão me ouvindo bem? Fala alguma coisa aí, alguém, só para ver se vai sair no fone aqui. Sim. Saiu no fone. Então, vamos embora. Maravilha. Voltando. Então, Gênesis capítulo 3 vai trabalhar a corrupção humana, e em Tiago, o que Tiago vai dizer? Que Deus não tenta ninguém, que nós somos tentados pelas nossas cobiças e os nossos desejos. Por exemplo, agora, aqui na minha tela, eu estou sofrendo uma tentação de inveja, porque eu sei que o Léo está em Bombas, Santa Catarina, e ele está com um fundo de tela de um lugar paradisíaco. A gente sabe que ele não está nesse lugar, é um fato. Ele deve estar em casa, ele deve estar no quarto, mas ele, sabendo o local onde ele está e o fundo de tela dele, eu estou sofrendo uma tentação, né, de ficar com inveja do meu irmão, porque eu estou num apartamento fechado aqui, e eu tive que fechar a janela por causa do som, o ar-condicionado não está funcionando, e se eu ligar o ventilador dá barulho. Então, eu estou pingando aqui para dar uma melhor qualidade, né, de áudio e som para vocês, que eu vou resolver para a próxima live, porque eu já tenho microfone, tem tudo aqui, então eu vou melhorar esse processo, para eu poder deixar pelo menos a janela aberta, né? Então, nós somos tentados pela cobiça, pelo desejo. Por quê? Eu gostaria de estar na praia. Então, isso começa a gerar o desejo no meu coração, e eu começo a me corromper através desse desejo. E Tiago vai dizer que depois, uma vez o pecado, né, gerado aqui, ele desce para o coração, a tentação desce para o coração,
e isso dá luz ao pecado. Mais ou menos assim, Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3 não foi um dia, passei, meu Deus, a conversa com a serpente aqui e tal. Não. Aquilo, a grande probabilidade, pelos relatos que a gente tem ao longo da Bíblia a respeito de pecado, que isso foi sendo gerado no coração. E a Bíblia diz que a serpente é a mais astuta dos animais. E essa astúcia, esse entendimento, vai percebendo os desejos do nosso coração. Como é que Satanás trabalha na nossa vida? Ele vai oferecendo corrupções ao nosso coração e vai ficando atento. Ele tem astúcia de perceber aquilo que nos tenta, aquilo que nos corrompe, e aquilo vai sendo oferecido. Aquilo vai acontecendo na nossa vida de uma forma mais intensa, digamos assim, né? Então, se você é tentado, se você tem uma oportunidade, por exemplo, de ter dinheiro fácil, ilícito, e isso começa a corromper, você começa a ficar tentado por isso, essa astúcia de Satanás começa a perceber e começa a te fornecer cada vez mais coisas para que você trabalhe através disso. Gente, é o princípio, nada é novo debaixo do sol. O que rede social e internet faz é exatamente o que Satanás sempre fez. É perceber as suas nuances de consumo, é perceber aquilo que você gosta para ir te ofertando cada vez mais isso que você gosta. Não é diferente. Rede social, se você chegar no Instagram e clicar na lupinha do Instagram de alguém, você vai ver todas as preferências dele. Ele não precisa nem escrever as preferências dele. Vai ter uma ou duas sugestões novas, mas na grande maioria é conteúdo que você já consome, né? Então é mais ou menos assim que Satanás vai fazer. Ele vai te ofertando, mas na maioria das vezes você vai ser tentado pelas coisas que já estão. Por quê? Nós somos tentados pelos desejos do nosso coração. Tá claro aí? Tá ficando claro aí para você? Aí, aqui em Gênesis 3, o que nós temos? Eu queria que você, se você tiver com a sua Bíblia, que aqui nós temos o primeiro momento de sacrifício, de um sacrifício animal para que o sangue e a morte de alguém cubra os pecados do povo. Em Gênesis capítulo 3, nós temos o primeiro relato sobre isso, né? Gênesis capítulo 3, verso 20 e 21. Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade. 21. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. De onde irão sair peles, senão de um sacrifício de um animal? Né? Aqui nós vemos o primeiro momento de derramamento de sangue para a cobertura da vergonha, para a cobertura dos pecados, para o princípio de perdão de pecados. Gênesis capítulo 3, versículo 21. Nós temos a prefiguração da lei, né? Da lei de expiação. Expiação é a lei que era o sacrifício para o perdão de pecados, a lei expiatória, que ela se cumpre em Cristo. Então, nós temos aqui Deus já modelando e prefigurando tudo aquilo que a gente vai ver ao longo da Bíblia. Então, tá vendo que se a gente tirar Gênesis de 1 a 11, não sobra mais nada? Porque aqui nós temos o próprio Deus fazendo um sacrifício para cobrir pecados, tá? Capítulo 3, verso 21. E eu queria ler mais adiante para você ver, assim, uma pergunta que eu sempre faço. Eu não sei se você se deu conta na sua leitura, mas se Deus perdoou os pecados, por que ele expulsa o homem do Éden? Se Deus perdoou os pecados, por que ele expulsa o homem do Éden? Alguém sabe me responder aí? Alguém tem alguma ideia? Ana Luísa disse que não. A Ana Luísa disse que não. Bom, fora a Ana Luísa, alguém mais? Porque no Éden não podia ter pecado?
No Éden não podia ter pecado? Ô, pastor, Pode falar. não seria porque para o homem não comer o fruto da árvore da vida e aí viveria em pecado eternamente? Exatamente. A expulsão do Éden, né? A Karine, que eu acho que também respondeu no chat, né? A expulsão do homem do Éden é exatamente para que nós tenhamos acesso à salvação. Porque se o homem permanecesse no jardim do Éden, a Bíblia relata duas árvores: a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. A árvore da vida é um dos motivos de nós temos ali, de novo, né? Não vou entrar no mérito e vou deixar a aula para o professor Adalto Lourenço, que ele fala sobre a degradação do DNA humano ao longo dos anos, né? Tem uma questão, inclusive, que o Rodrigo Silva fala sobre sintetização de vitamina C, tá? Porque a vitamina C é uma das responsáveis por nos ajudar a limpar a oxidação das células, e a nossa velhice vem pela oxidação, né? Pelo envelhecimento das células. Então, a vitamina C, ela é uma das responsáveis por esse processo, e há relatos e há estudos que dizem que o homem, inclusive, era capaz de sintetizar vitamina C dentro do próprio organismo, e por isso nós temos a longevidade que nós temos relatado no livro de Gênesis. Ao longo do tempo, esse DNA vai se degradando por causa do pecado, e essa degradação vem fazendo a vida diminuir o seu ciclo, né? Chegando ao ponto de Deus declarar que o homem viveria no máximo 120 anos, né? Uma declaração daí do próprio Deus. Tá? Então, ele expulsa não como castigo, mas como bênção, como proteção e como relato, como cuidado do amor divino. Porque o que é o inferno? O que é o inferno? O inferno é uma vida eterna longe de Deus. O problema do inferno não é os capeta espetando o seu bumbum lá, igual a gente tem nos desenhos e nos filmes. O problema do inferno não é o fogo te consumindo. O problema do inferno é a eternidade sem Deus. O problema desse processo, do processo de não estar com Deus na vida eterna, é que você passará uma vida eternamente longe de Deus. Então, veja, em Gênesis capítulo 3, nós temos a providência divina para a salvação, e o Éden se tornaria o inferno se Deus não providenciasse salvação através da morte, da expulsão do jardim do Éden. Então, veja, como o melhor lugar do mundo, um jardim plantado pelo próprio Deus, pode se tornar o inferno sem Deus. Não se trata de geografia, não se trata de lugar, se trata do Senhor e a respeito dele e da salvação fornecida por ele. Né? As frasezinhas que a gente coloca na parede da igreja, ela é muito verdade, né? É tudo sobre Jesus. Esse lugar é sobre Jesus, a nossa vida é sobre Jesus. Então aqui a gente já tem uma clareza, né, sobre o que é um lugar sem Deus. O paraíso se tornaria um inferno, porque estava longe, se o homem comesse da árvore da vida, ele estaria eternamente longe de Deus. Olha o versículo 24. Olha o versículo 24. Está escrito aqui, gente. A gente que não lê. Se você não sabia, é porque você passou batido na leitura. Versículo 24. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. O que Deus fez foi guardar para que o homem não chegasse à árvore da vida, a qual nós teremos acesso depois no fim dos tempos, né? Na eternidade, Apocalipse fala que nós teremos acesso ao fim dos tempos. A árvore da vida. Beleza? Tá ficando claro aí para vocês? Já deu para entender a queda, já deu para entender aí a restauração de Deus, o porquê que Deus entra, porquê que Deus expulsa, né, o homem do jardim do Éden. Aqui é importante. Aí vem o capítulo 4, a gente vem o primeiro assassinato. No capítulo 4, uma pergunta sempre que aparece o capítulo 4 é o seguinte: quem foi a esposa de Caim? E aí, aqui nesse hiato de esposa, aparece um monte de coisa maluca, aparece Adão e Eva como apenas figuras fictícias, e aparece um tanto de coisa, gente.
porque aí a gente dá lado para dizer que Adão e Eva são apenas figurados, que Adão e Eva são apenas uma ilustração bíblica e tal. Então, gente, de forma muito simples, se todos os homens e mulheres, como diz no versículo 20 diz, Adão deu a sua mulher o nome de Eva, pois ela seria mãe de toda a humanidade. Então, quem é a esposa dos filhos de Adão e Eva? As próprias irmãs. Meu Deus, incesto autorizado por Deus na Bíblia. Caraca, e agora o que a gente faz com isso? Gente, qual é o grande problema do incesto, né? E a lei do incesto aparece na lei mosaica, e nós estamos bem longe da lei mosaica aqui. Nós estamos no início dos tempos. Não haviam outros seres humanos. Se nós entendemos a Bíblia e cremos na Bíblia como palavra de Deus, né, que ela é inerrante absoluta, e assim eu creio que Gênesis 1, 2 e 3 são literais, porque tem muita gente já aqui dentro da teologia que diz que Gênesis 1, 2 e 3 não são literais. Então, se Gênesis 1, 2 e 3 são literais, não sobrou opção. Não tem para onde correr, né? Fica óbvio. Mas por que a gente se assusta? Porque a gente olha para isso com mentalidade e olhos de século XXI. E não dá. Nós estamos falando aqui de muitos, de 6, 8, 10 mil anos atrás, né? Então, não dá para nós olharmos para cá com olhos de século XXI. Então, de novo, a história da degradação do DNA acaba ocorrendo problemas quando a gente tem cruzamento de DNAs humanos nesse sentido, né? De novo, pastor Adalto Lourenço, Rodrigo Silva vão explicar muito bem sobre isso. Então, é óbvio que as mulheres ali, quem se dá em casamento e quem toma em casamento, são os próprios parentes. São irmãs, depois vem os primos, depois vem isso. É isso mesmo, o começo da humanidade é isso. E aqui nós não estamos trabalhando com incesto, porque o incesto, de novo, está na lei mosaica. A questão moral e genética do incesto aparece como proteção de Deus a partir da lei mosaica. Antes disso, não. Tá? Então, não fique assustado. Olhe para a Bíblia, para Gênesis, para o livro de Gênesis com olhos de muitos e muitos anos atrás. Entendeu? Não dá para você olhar para isso. Aí, depois do capítulo 5, a gente trabalha sobre a descendência de Adão. E aqui eu queria trabalhar um ponto específico para você entender. Quem é que tem acesso ao Google aí rapidinho para ver se consegue a informação de quantas faculdades existem, quantos cursos existem no Brasil licenciados pelo MEC? Cursos superiores licenciados pelo MEC no Brasil. Quem é que pode ver isso aí para mim rapidinho? Você vai ver que tem a ver. Fica tranquilo que não é um nada a ver aqui. O catálogo reúne 102 cursos superiores. 102 cursos superiores no Brasil, exato, Ezequiel? Isso. Então vamos lá. Vamos pegar alguém extremamente inteligente, como aqueles membros de Lagoinha, Buenos Aires, capital, que cursam faculdade de medicina no menor tempo possível, sem repetir nenhum ano e nenhuma matéria, né? Vamos lá. Vamos pegar uma média. Quem é que tem uma calculadora na mão aí? Vamos dizer que, em média, reunindo todas essas faculdades, nós temos uma média de 5 anos para cada curso. Faz aí 102 cursos vezes 5. 510. 510. Vamos acrescentar, então, uns 20 anos aí, que eu começaria a cursar a primeira faculdade com 20 anos. Daria 530. O que nós vemos, o que eu quero ilustrar para vocês aqui é o seguinte: eu vou, por exemplo, pegar Lamech. Lamech viveu 595 anos. Quantos anos nós chegamos aqui? 530, né, na nossa conta aqui. Então, quer dizer que depois de ter a possibilidade de fazer todas as faculdades possíveis, esse homem ainda viveu 65 anos. Você imagina o nível de conhecimento disposto
para que esse pessoal aqui pudesse produzir tecnologia naquele tempo. Nós temos uma ideia, uma impressão muito errada a respeito dos povos antigos. Imagina você ter a possibilidade de fazer todas as faculdades possíveis, e ainda no caso de Lameque, não, perdão, ele não viveu 595, ele viveu 777. Está aqui em Gênesis 5, 31. Faz aí para mim, Zaqueu, tu que está com a calculadora na mão. 777 menos 530. $247. Então, depois de fazer todas as faculdades existentes no Brasil, Lameque ainda viveu 200 e quanto mesmo? Que ele 247 falou? anos. Ele ainda viveu 247 anos, depois de ter o conhecimento de nível superior a respeito de todas as faculdades possíveis. Imagina a quantidade de conhecimento que esse povo é capaz de produzir. Imagina a quantidade de tecnologia que nós temos aqui nesse tempo. Você consegue entender isso? E aí nós temos, então, um multiplicar científico já nesse período. Já nesse período. Só que o problema é que todo esse conhecimento acaba gerando, e não estou colocando a culpa no conhecimento, né? De novo, porque eu vou cair no capítulo 6, mas todo esse tempo, esse conhecimento, são um dos fatores da gente entrar no capítulo 6 e entender a corrupção da humanidade. E olha, só para você ver, imagina uma pessoa com 500 anos de idade ativa, porque olha só, no último versículo do capítulo 5, versículo 32, no último versículo do capítulo 5, diz assim: aos 500 anos, Noé tinha gerado 100 cães de Jafé. Tinha gerado, eu não sei quantos anos 100 cães de Jafé tinham, mas vamos pegar aí que tenha sido que 100 cães de Jafé tinham 200 anos. Tá? Quer dizer que Noé gerou eles ali com uns 300, mais ou menos. Tá? E começou a construir a arca com 400 anos. Quer dizer que um homem de 400 anos ainda estava plenamente ativo com a sua família, de forma funcional para construir uma arca. Isso é o nível de conhecimento sendo produzido no capítulo de Gênesis. A gente passa batido e acaba não se dando conta disso. Capítulo 6, né? Nós temos Noé como o primeiro justo, primeiro considerado justo. A palavra justo no hebraico é tzadik, é a primeira referência à justiça que nós temos aqui no Antigo Testamento, né? Então, ela tem uma nuance de questão legal. Em épocas posteriores, tzadik foi a palavra usada para as esmolas, que tinha uma conotação diferente daquilo que nós vemos hoje. Então, essa ideia de eu ser considerado justo, o que é? Cara, a minha vida anda perfeitamente correta diante de Deus. Noé está andando perfeitamente correto diante de Deus. Ele está alcançando justiça pelo exemplo de vida. E aí nós vemos, então, a construção da arca, né, para Noé. E aqui tem outro ponto que você precisa entender. Gênesis capítulo 9. Quem acredita que o dilúvio... tem uma discussão aqui sobre o dilúvio local e dilúvio mundial. Você já viu essa discussão ou não? Se o dilúvio foi apenas local ou foi mundial? Cara, eu já vi, mas eu acho um tanto quanto absurdo achar que foi local. Não tanto. Sabe por quê? Porque nós temos dois problemas aqui. Segundo a ciência, a Terra não é capaz de produzir chuva o suficiente para cobrir toda ela. Mas aí é que tá, porque tem teorias que vão dizer que a água também emergiu debaixo da Terra. Não é então, teorias. Seria água de cima e de baixo, né? Não é teorias, é Bíblia. É isso que eu quero falar para vocês. A Bíblia diz que o dilúvio veio através da chuva e do rompimento das correntes de baixo. Versículo... Cadê? Me ajuda aí que eu perdi o versículo aqui.
O dilúvio. Capítulo 7. 600, aquele mesmo dia, jorrar. Aqui, ó. Versículo 11. Noé. Gênesis, capítulo 7, versículo 8. No dia em que Noé completou 600 anos, 1 mês e 17 dias, nesse mesmo dia, as fontes das grandes profundezas jorraram e as comportas do céu se abriram. Nós temos duas fontes de água trazendo dilúvio, só que a gente fala como dilúvio só com chuva. A gente associa a chuva, porque a ênfase está na chuva, e tudo bem. Mas as correntes, as fontes das grandes profundezas e adição, e as comportas do céu se abriram. Então, o dilúvio vem de duas fontes. Vem de baixo e vem de cima. Isso é capaz, sim, de inundar toda a Terra. E aqui, inclusive, dentro da ciência, nós temos uma questão associada, que eu vou deixar para alguém também, eu vou postar lá depois uma questão um estudo sobre isso, que provavelmente antes do dilúvio nós teríamos tido a Pangeia. Né? O que é a Pangeia? Seria a união de todos os continentes aqui juntos, porque não tem explicação dos continentes caberem exatamente um no outro e formarem um grande quebra-cabeça. Então, provavelmente, o dilúvio foi a condição perfeita para começar o afastamento dos continentes. Né? E aí nós temos a divisão em toda a Terra. Tá? Tá muito difícil de acompanhar ou tá ok aí, gente? Alguém abre o microfone aí, de dar um certinho, diz para mim, ih, pastor, tô maluco. Não, o senhor tá maluco, o senhor é o herege. Fala alguma coisa para mim aí. Tá muito bom. Obrigado, Andressa. E só também, né? A Alice falou que tá ok aqui, mas ela tem vergonha de abrir. Mas tá ficando claro para vocês esse panorama? Tá claríssimo, pastor. Tá tranque. Tá bem bom de acompanhar, tá suave. Tá tranque, olha só. Já virou Argentina, já. Que desespero. Já, perdão. Te queda tranqui, muchacha. Vamos. Dale, dale. Então, aí nós temos de 7 e 8, o dilúvio, tá? Aí nós estamos trabalhando, então, o contexto do dilúvio de forma mundial. E aí, de novo, eu quero dizer para vocês, mundial, porque a grande probabilidade de ser o mundial e local ser exatamente a mesma coisa. Porque os continentes estavam todos unidos. Então, tanto o local quanto o mundial seria exatamente a mesma coisa, né? Eles estariam trabalhando num contexto de Pangeia. Ok? Capítulo 9. Nós vemos a aliança de Deus com Noé, que aí também tem uma questão de vergonha, né? A vergonha dele é exposta, os filhos verdadeiros, os filhos dele, um acaba expondo a vergonha, os outros acabam cobrindo a vergonha do pai, né? E aqui também tem outra teoria antiga pentecostal, que aquele que foi amaldiçoado seria o pai da África lá e tal, e daí por isso que os africanos são pobres, por isso que a terra é degradada. Não, gente, não, Deus ama toda a humanidade do mesmo jeito, tá? E em Jesus toda a maldição foi desfeita. Toda a maldição foi desfeita na cruz do Calvário. Então aqueles que se achegam a Jesus, né, têm o seu coração limpo e a terra como um todo está amaldiçoada pelo pecado. Não dá para botar a maldição só na África, não, tá? Toda a terra sofre a degradação por causa do pecado. E aqui nós temos uma questão interessante. Nós temos algum vegetariano aqui no nosso meio? Não. Tudo come picanha essa semana. E vegano. São coisas diferentes. Eu não tenho nada contra nenhum de vocês, né? Eu me alimento muito de vegetais, porque a vaca come o capim e eu como a carne da vaca. Então, indiretamente, estou me alimentando de vegetais, né?
Tem problema nenhum com isso. Mas gosto muito de um verdinho. Gosto muito. Você sabia que a humanidade, até o fim do dilúvio, era vegetariana? Quem sabia aí, levanta a mão. A Ana, eu vi a Ana gritar aqui que sim. A Vivi disse que sabia, a Carol disse que sabia, a Micaela disse que não sabia. Eu não vou perguntar para vocês, gente, que às vezes o povo tem medo de levantar a mão, depois dizer assim, porque quem já teve aula comigo sabe, né? Quem levanta a mão, eu peço para levantar e dizer onde é que está, então, escrito. E aí? Então, eu vou perguntar para vocês que sabem aí, aonde que está escrito? Agora eu já soltei o spoiler ali. Ah, já soltou. Vamos lá. Gênesis, capítulo 9, verso 4. Na verdade, o 3, né? O 9, o 2, melhor ainda, né? Todos os animais da terra tremerão de medo diante de vocês. Isso é Deus falando com Noé. Tá? Os animais selvagens, as aves do céu, as criaturas que se movem rente ao chão, os peixes do mar, e eles estão entregues em suas mãos. Tudo o que vive e se move servirá de alimento para vocês. Assim como lhe deis os vegetais, agora lhes dou todas as coisas. Então, veja que tem uma transição aqui de contexto alimentar a partir do dilúvio. A partir do dilúvio, nós nos tornamos os carnívoros que somos hoje, todos nós. Você já viu as ilustrações sobre a Nova Jerusalém e o versículo de Apocalipse que diz que o leão e a Isaías, eu acho que né? Me corrijam aqui se eu estiver errado, não lembro onde é que está, se é Isaías, porque como Isaías é meio apocalíptico, eu confundo. É que o leão e a cordeira pastarão juntos. Quem é que já viu esse versículo aí? Identifica para mim, joga no Google aí, me ajudem aqui a dar aula. É Isaías, sim. Tá, mas onde quer que tá? Peraí. Acha para mim e joga no Google, e daí assim que tu achar, tu lê para nós, tá? Show. Então, veja, tem uma transição alimentar. Agora, a partir do dilúvio, o homem se torna carnívoro. E aqui, vejam bem, ele dá todas as coisas, mas não comam carne com sangue, que é vida. A todo aquele que derramar sangue, tanto do homem quanto do animal, pedirei contas, e a cada um pedirei contas da vida do seu próximo. Pode ler, Isaqueu. Isaías 65, 25. É só esse verso que você queria? Ou... Pode ser, só esse verso. Só para a gente... E o cordeiro pastarão juntos. O leão comerá palha como boi, pó será a comida da serpente. Não se fará mal, nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Aí, então, a referência, né, é eternidade. O santo monte é referências de céu, de eternidade, essa coisa toda, tá? Que nem, como dizem em Salmos, né, quem subirá ao monte do Senhor, aquele que é limpo de mãos e puro de coração, tá bom? Dito isso, partimos então para a aliança de Deus. Deus faz uma aliança com Noé. Depois eu vou mandar para vocês uma tabela que eu tenho sobre as alianças, tá? Nós temos a aliança noética, abrâmica, sináitica, que é a feita no Monte Sinai, a aliança Finéias, davídica e a nova aliança em Jesus. Eu vou mandar uma fotinho para vocês que tem aqui, ó. Já te digo... Pode perguntar, Carol. Olha só, eu sempre tive uma dúvida que o pessoal lá, eu não sei, não lembro o nome qual é a igreja, usando esse versículo que o sangue é vida e tal, e aí eles dizem que não pode doar o sangue, porque o sangue é vida. Bom, vamos lá. Aonde que diz aqui que eu não posso doar? Diz que eu não posso comer, né? Então, tem algumas outras referências que trabalham com isso, né? E se o sangue é vida, eu estou doando vida. Eu posso trabalhar melhor esse contexto para vocês, não estava preparado exatamente para a pergunta, mas tem versículos de referência para poder combater esse tipo de coisa, né?
E aqui nós estamos falando de um contexto, eu não sei se tem alguém aqui no nosso meio que é testemunho de Jeová, mas nós estamos trabalhando algumas doutrinas sobre testemunho de Jeová, né, que eles não permitem doação de sangue. E aqui, os universitários presentes, principalmente na área da medicina, podem me corrigir. Aqui tem um outro problema em relação ao sangue, que o povo diz que não pode comer carne mal passada, né? E no que tange a carne, depois dela ser carneada, porque qual é o primeiro processo dentro da morte de um animal para comer? Primeiro de tudo, o animal é sangrado, né? Se pendura o animal, se faz qualquer coisa, para que ele ainda no processo de morte, ele possa expulsar o sangue e ele seja então carneado e fatiado em partes para comer. E aquilo que sobra na carne não é exatamente o sangue, e sim a proteína que tem na carne, que vira aquele suco da carne que nós temos. Estou certo aí, universitários? Ou pelo menos parcialmente certo? Ou nem sei do que vocês estão falando. Nenhum universitário de plantão me apoiou aqui. Muito obrigado. Agradeço a participação de vocês. Isaqueu levantou um dedinho discreto ali, né? Tu quer dizer que eu estou certo ou tu quer dizer que tu não quer se manifestar? Bom, depois a gente fala no privado, né? Agora ele riu, aí ficou pior ainda. Agora eu não sei mais se eu falei besteira ou não, né? Mas ele que é um médico aqui, ou pelo menos parcialmente médico, né? Ô, pastor, tem uma dúvida. Falando em sangue, o pessoal pro interior, eles carneiam muito porco. E eles costumam fazer do sangue do porco. Aqui no sul chama de murcilha preta ou murcilha branca, sei lá como é que chama aí. Tem a tiarnina também, que é feita com sangue de pato. Tem a tiarnina, até eles lembrou aqui. Isso é errado ou é correto? Gente, quando a gente, assim, ó, a Bíblia traz 3 referências de não comer sangue, né? Aqui em Gênesis, depois traz na lei mosaica, e depois a última referência que traz sangue, nós já vemos no Novo Testamento, que é o Concílio de Atos, capítulo 15, que diz para se guardar do sangue e da impureza sexual. Então, quando eu trabalho o contexto de sangue especificamente, eu tenho uma referência no Novo Testamento que diz para se guardar disso. Por isso que eu fui tentar entender da questão da proteína da carne, a carne mal passada, né? Porque não é propriamente o sangue correndo nas veias ali. Não é o sangue que nós destilamos das veias na hora de carnear. E sim aquilo que está dentro ali, irrigado como proteína. Então, eu entendo, se existe uma referência no Novo Testamento ainda sobre sangue, eu devo me guardar. Né? Aí depois tem outras referências, questão de julgamento, que a gente pode entrar num mérito posterior, quando a gente chegar lá no livro de Atos, talvez, né? Mas ainda tem referência no Novo Testamento sobre isso, então eu, particularmente, prefiro me guardar a esse respeito, porque é Atos capítulo 15. E ela está listada do lado da imoralidade sexual. Né? Ó, o Isaqueu colocou aqui pra gente, ó, esse vermelho que sai da carne após o cozimento não é o sangue, mas sim uma proteína chamada mioglobina. Mioglobina. Não é hemoglobina, João? Mioglobina, acabei de falar. Ah, mioglobina. Ô, pastor, o João... Só para vocês entenderem aqui, nós temos aqui a nossa igreja em Buenos Aires é formada por 95% por estudantes de medicina, né? Então isso tem sido uma bênção para a minha vida, porque eu tenho recorrido a eles a várias questões, e essa é uma delas aqui. Muito obrigado, Zaqueu. Pode falar, Paty. O João faz zootecnia, ele adora um churrasco, e eu adoro uma carne mal passada, e aí o negócio dele é gado de corte, né? É boi, é a carne, as partes do gado. Então, desculpa, o João João, meu filho, João Gabriel. Ah, perfeito, desculpa. Isso. E ele falou que é essa proteína aí mesmo, que não é o sangue, não é o sangue perfeito. Que jorra então, das veias. Então, nós temos aí 2 referências, uma, né, do Isaqueu. Isaqueu não estuda os animais, né? Então, no caso do Isaqueu, aquilo que ele estuda são seres humanos. Então, o canibalismo continua sendo pecado, tá? Não pratiquem. Vamos comer só os bichinhos mesmo, tá? A Carol queria falar?
Eu acho que olhando de uma maneira mais ampla, agora falando nesse assunto, eu acho que a situação de não comer o sangue, a gente tem que lembrar dos povos que eram idólatras, eles faziam sacrifício, e muitos faziam sacrifício humano, bebiam daquele sangue. Eu acho que foi uma maneira de Deus separar os deles, né? Vocês não façam isso porque é jeito deles adorarem os deuses deles. Eu acho que tem um pouco também a ver com isso, né? Olhando assim dessa maneira mais ampla. Sim e não. Quando a gente está falando de Gênesis, eu não posso olhar dessa forma. Mas quando eu olho na lei mosaica, sim, eu posso olhar dessa forma. Porque aqui em Gênesis ainda não estava no princípio de todas as coisas, ainda não tinha a clareza de todo esse processo. Agora, quando eu estou na lei mosaica, lá em Levítico, Êxodo, Números, Deuteronômio, sim, porque Deus estava preparando uma nação para entrar dentro de uma cultura que trabalhava com esse contexto, cara. Então, aqui não, lá sim. E aí, quando a gente está falando de Novo Testamento, também dá para olhar desse sentido, tá? Então, depende do contexto que ela está falando, em um contexto sim, em outro não. Ok? Gente, eu quero acabar, porque eu quero fazer só 1 hora, nós começamos mais ou menos 1h10, e vou trabalhar falando rapidinho, então, da Torre de Babel, que a gente termina aqui o panorama de Gênesis 1 a 11, que é o princípio de todas as coisas. Alguma pergunta mais até aqui? Sim, não. Não? Beleza, então vou continuar. E aqui eu preciso trabalhar a Torre de Babel, eu quero trabalhar não o princípio da Torre de Babel em si, porque a ideia da Torre de Babel era trabalhar um contexto de autossuficiência, tá? A Torre de Babel, para vocês entenderem, se você jogar no Google aí, ela é uma espécie de zigurate. Zigurate era um templo usado em algum tipo de religião. Ele tinha a base larga, em forma de pirâmide, ele ia crescendo, né? Ia levando lá para o topo. É uma espécie de zigurate. E aí tem várias referências históricas, né? Uma dessas referências, além da questão de autossuficiência, de eu, no meu próprio esforço e no mérito, poder alcançar a Deus, o nosso Deus não é alcançado por mãos humanas, né? Nós não conseguimos alcançar a Deus, nós temos acesso a Ele. Então, Torre de Babel, né, está sendo colocada aqui como uma espécie de templo para que os próprios meios, os próprios esforços alcancem Deus. Deus não é alcançado por mãos humanas, Deus é alcançado através do sangue de Jesus, né? O mérito todo é do próprio Deus, e o nosso Deus não é aquele que nos permite ainda subir aos céus, mas é aquele que desce à terra. Então, Jesus prefigura isso, né? E em Pentecostes a gente tem um fechamento de ciclo, porque em Babel o homem quer subir aos céus, em Pentecostes Deus desce à terra. Deus desce à terra e nos sela com isso. Então tem esse esforço e também, né, é uma resposta humana ao dilúvio. Babel também é historicamente uma resposta humana ao dilúvio. Porque se vier o dilúvio de novo, agora a gente está protegido, porque a gente fez um negócio aqui, a gente vai poder se safar do dilúvio. Tá? E quando a gente sabe de novo que não é um prédio alto que vai nos salvar de dilúvio, e sim a aliança que Deus estabelece com Noé. Existe uma aliança por Deus, então é o próprio Deus que trabalha isso. E aqui uma coisa importante que eu quero trabalhar com dados históricos. Tá? O resto vocês leem, mas os dados históricos às vezes nem sempre estão acessíveis, tá? Mas eu quero trabalhar o contexto sobre Nimrod. Nimrod, quando é citado na Bíblia, ele diz que era poderoso caçador diante do Senhor. E as referências históricas é que Nimrod, de novo, referências históricas, e eu já vou ligar isso no contexto bíblico, tá? De que Nimrod era um caçador de homens. Aqui a gente tem, provavelmente, o primeiro relato de escravidão. O início da escravidão, a grande probabilidade histórica de que esteja listado em Nimrod, porque Nimrod é o principal idealizador da Torre de Babel, e Babel dá origem à Babilônia. Então, Babilônia carrega alguns princípios. Anote esses princípios, tatue esses princípios
na tábua do seu coração, porque quando você começar a ver esses princípios, você vai identificar, inclusive, o que é igreja e o que não é. Por quê? Babel traz domínio sobre homens, Babel traz confusão de linguagem e Babel traz esforço próprio para alcançar a Deus. Se você identificar um desses princípios, você não está lidando com o reino de Deus. Você está lidando com Babilônia, com princípios babilônicos. Princípios babilônicos. Você está compreendendo? Se tem pessoas tentando dominar outras pessoas, princípio babilônico. Não é igreja. Se tem confusão na fala, princípio babilônico. Não é igreja. E confusão na fala que eu disse, que é quando a gente olha para um contexto geral como igreja, né, que as pessoas, cada um fala uma coisa diferente e ninguém se entende naquilo que fala e não faz sentido num contexto geral. Confusão na fala, confusão nas mensagens dadas, confusão na direção dada. Ninguém mais se entende. Princípio babilônico. Domínio, confusão na linguagem e méritos, esforços próprios daquilo que eu faço para chegar até Deus. É impossível chegar até Deus com esforços próprios. Hebreus diz que o sangue de Jesus que nos conduz ao vivo caminho, né? Nós podemos nos achegar diante do trono da graça confiadamente através do sangue de Jesus. Então, são 3 princípios principais no contexto babilônico. E se você está vivendo isso, você não está vivendo o reino de Deus. Se você vive isso num contexto de igreja local, você não está vivendo o reino de Deus. Se você vive isso em uma vida, em qualquer que seja o sentido, se você estiver no seu casamento com confusão de linguagem, com domínio, você está vivendo princípios babilônicos. Você não está vivendo o princípio do reino de Deus na sua vida, no seu casamento, na sua família, na sua igreja, se você tem esses princípios aqui envolvidos. E eu não estou falando, tá, gente, num contexto de igreja, por exemplo, fofoca, porque sempre tem um enviado do Satanás que quer fazer fofoca e confundir a cabeça de todo mundo, tá? Esse aí é um enviado do Satanás que tem uma receita extremamente simples no livro de Provérbios para o enviado de Satanás que faz fofoca. A Bíblia diz que não havendo lenha, o fogo se apaga, e não havendo difamador, cessa-se a contenda. O que você precisa para cessar uma fofoca é não dar continuidade a ela. É reter na fonte. O irmão vem fofocar para você e diz, irmão, não quero saber disso. Irmão, eu não quero falar a respeito disso. Irmão, você tem um problema com fulano? Resolve com fulano. O que adianta, né? Vou pegar aqui 2 pessoas que estão uma em cada lado do Brasil. A Micaela e a Patrícia estão com um problema. E aí a Micaela vai chegar lá para a Kátia, vai dizer, Kátia, olha só, você viu o que a Patrícia faz, que não sei o quê, que tarará, tarará, tarará. A Kátia tem 2 atitudes possíveis. Menina, é mesmo. Eu achei que era só eu que tinha visto isso. Eu não acredito. Né? É a primeira coisa que o fofoqueiro vai dar continuidade à fofoca. O crente vai ouvir. A Kátia vai tomar a seguinte atitude. Assim, olha, Micaela, todo mundo é imperfeito, tem as suas dificuldades, mas a minha sugestão é que se tu tem um problema com a Patrícia, tu sente, olhe no olho dela, como uma cristã madura, alguém adulto, e resolve os teus problemas com ela. Por ela. O problema é que a fofoca, às vezes, é em forma de oração, Patrícia. Porque o crente aprendeu a disfarçar a fofoca. O crente, ele começou a chegar... Agora, a fofoca santa é assim, irmão, eu vou compartilhar uma coisa contigo, mas é só para você orar. Irmão, isso é falta de vergonha na cara, irmão. Isso é fofoca igual, do mesmo jeito. Isso vai gerar confusão de linguagem, você está permitindo que princípios babilônicos entrem na igreja. Você está dando lado para um espírito babilônico entrar na sua vida, no seu casamento, na sua igreja. Se guarde das más conversações. Se guarde.
Pastor, falaram mal de ti. Assim, rapaz, sério? Mas por que não me chamaram? Porque eu sei coisas horríveis a meu respeito que eles nem imaginam. O que eles falaram é pouco, eu faço bem pior que isso. Eu sou bem ruim mesmo. Não quero... Se a pessoa tem um problema comigo, você pode vir, pode conversar diretamente comigo e eu vou te explicar por que eu tive aquela atitude, por que aquilo aconteceu. Então, não permita que princípios babilônicos invadam a sua vida, a sua empresa, o seu casamento. Resolva a fofoca. Cesse com a fofoca. Né? Princípio babilônico. Porque isso vai gerar confusão na hora de falar, na hora de transmitir mensagens, e ninguém sabe o que quem é quem. Né? Tá? Ninguém vai se entender. Eu lembro que eu assumi a gestão de uma empresa anos atrás, e, pasmem, gente, o principal problema da empresa era a fofoca. Estava destruindo a empresa. Era a fofoca. Sabe o que eu comecei a fazer? Eu fiz isso algumas vezes. O fulano chegava para mim para fazer fofoca. Ou eu ficava sabendo, eu chamava o fulano. Fulano, quem falou isso, isso e isso? Não, foi o fulano que falou. Então espera aqui na minha sala um pouquinho. Ia lá e buscava os fulanos e sentava assim. Fulano, o fulano disse que tu falou isso. Não, foi o fulano. Espera aí, fica os dois aqui que eu vou chamar o fulano. E aí, até que teve um dia que tinha uns 4 na minha sala. E a fofoca começou a diminuir, e os problemas começaram a diminuir, e eu fiquei 4 anos nessa empresa, e historicamente foram, a partir do primeiro ano, quando eu venci, os outros anos foram historicamente os melhores anos da empresa. Sabe por quê? Porque não tinha princípios. Resolva e ande debaixo de princípios. Resolva a sua vida com as pessoas e ande debaixo de princípios. Não ande debaixo de princípios babilônicos. O Cláudio levantou a mão, quer falar alguma coisa? Daí depois do Cláudio a gente já encerra. Oi, boa tarde ou boa noite. Eu queria fazer queria perguntar pôr uma questão. Quando você falou princípios da Babilónia, que é tipo, quando nós discutimos a religião em casa ou na igreja ou em qualquer parte, a minha questão é esta. Eu, por exemplo, eu sou novo na fé, eu batizei-me no ano passado, tenho estudado, tenho lido muito, e a minha esposa está na fé já há alguns anos, e então nós já fizemos alguns cursos também, eu também já fiz, mas quando nós discutimos em casa e quando eu coloco questões sobre Deus, sobre o reino de Deus, sobre questões... Pronto, quando um principiante na fé diz-me se Deus é amor, porque é que Deus deixa acontecer isto ou aquilo, porque é que Deus deixou acontecer no início o pecado, porque é que Deus não interrompeu, porque é que... Pronto, são questões que eu colocava no início, questões que é do iniciante, se vamos nessa questão. Isto em casa, estou a falar em casa, a discutir com a minha esposa. Como ela está mais dentro da religião há muitos anos, e eu não, isto também se considera a questão é babilónico, não pode acontecer, isso já é... Pronto, a minha questão é essa. Também é considerado isso ou não? Ou, por exemplo, é uma questão que eu tenho a minha fé em Deus, claro, mas claro que faço sempre questões, né? Faço questões, faço perguntas, vou procurar, vou saber, mas isso pode-se considerar também, isso também já é babilónico, não pode acontecer e tal. A minha questão é essa. Tá. Então, como nós estamos falando aqui, o contexto nosso aqui do princípio babilônico se baseia, né? Eu disse que uma das formas de entrada é a fofoca, tá? Claro, então, claro. Vamos pegar aqui o contexto e a definição da palavra para a gente poder trabalhar melhor. A definição da palavra é ato de querer saber algo para ir contar a outra pessoa, ou fato de uma coisa contada em segredo, sem conhecimento de outras pessoas visadas. Então, aqui, nós estamos trabalhando, tu está trabalhando um contexto de crescimento pessoal e discussão a respeito de um tema. Se eu colocasse esse contexto dentro desse princípio babilônico, eu acabaria com um diálogo e com debate, o que eu acho que é mais saudável.
Então foi por isso é que eu se calhar percebi mal, porque eu quando entrei eu apanhei essa parte e então por isso é que eu pronto, não compreendi, mas agora já compreendi qual é o respeito. Ok, obrigado. Debate, as ordens. Debate e diálogo são extremamente importantes para o nosso crescimento pessoal, para o crescimento pessoal das situações, de pessoas e às vezes da própria igreja, né? Então isso é saudável. Exatamente. Ok, obrigado. As ordens, Cláudio. Tá, obrigado. Gostei de ver tu falando aqui, porque trouxe um português diferente para a sala. Eu sou o esposo da Kátia, que também acho que está na sala, mas ela está no trabalho e eu ainda estou de férias, mas somos da Suíça, estamos na Suíça. Eu sou português, ela é brasileira, mas também estive aí no Brasil um ano e foi aí que pronto, eu entrei na fé, na religião e depois acabei por me batizar aqui na Suíça, na Igreja da Lagoinha, em Monterrey, e batizei-me aqui no Lago de Geneve. Olha só, no Lago de Genebra. Exatamente. Ele carrega uma história muito maior que todos nós, rapaz. Exatamente. E a Cátia acho que também, ela tornou-se a batizar lá também. Glória a Deus. Muito obrigado, Cláudio, pela participação. Obrigado a vocês também, obrigado. Gente, ficou claro até aqui? Pastor, eu não estou te ouvindo. Você desligou o microfone? Eu desliguei o microfone para falar. Desculpa. Alguém tem mais alguma dúvida, alguma coisa? Senão eu dou por encerrado aqui. A gente trabalhou de forma muito rápida um panorama de Gênesis capítulo 1 até o 11, para a gente trabalhar o contexto do nosso conhecimento. Se tiverem mais alguma dúvida, de repente façam ali no grupo, eu mando, para a gente não ficar com mais de 1 hora aqui na gravação. Beleza? Entendi. Pastor, depois se o senhor quiser botar mais algum artigo ali, algum documento, eu agradeço no grupo sobre a questão do sangue, da doação de sangue. Perfeito. Tá? Colocarei, não garanto que hoje, mas colocarei. Tá, pastor, okay. Põe sobre a comida kasher também, por favor. Comida o quê? Kasher. O que é isso? A comida que os judeus comem. O porquê. Tá. Envolve o sangue também. Eles trabalham ainda, essa na verdade é simples, né? Porque eles ainda trabalham no conceito da lei mosaica, da velha aliança, e eles tentam trabalhar o contexto de obedecer todos os mandamentos da própria lei. Então, quando a gente cair em Números, Deuteronômio e Levítico, a gente vai trabalhar um pouquinho disso daí, tá? As leis alimentares. Pastor, eu também queria que o senhor botasse sobre 7, fiquei meio perdida no 7 ali. O 7 vem logo depois do 6 e antes do 8. Respondi. Fechou. Beleza? Então, escreve para mim no privado aí, Carol. E daí eu lanço lá no grupo depois. E a Paty também, por favor, me manda ali no privado para eu não esquecer de colocar. Maravilha? Gente, muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Toda sexta-feira, meio-dia, estaremos aqui. E a nossa intenção é sempre fazer 1 hora, não mais que isso, para a gente não enjoar da cara um do outro, né? Beleza? Deixa eu pedir. O Dorce falou, o Léo falou. Então, eu vou pedir aqui para o André orar por nós para encerrar. Consegue, André? Está no trânsito ainda? Não? Está de férias, mas oração não tira férias. Amém, consigo sim, pastor. Maravilha. Eu estou me organizando aqui. Vamos orar então. Pai, em nome de Jesus, Pai, queremos te agradecer, ó Deus, pela vida do pastor Anderson, pastor Léo, pastor Dorce, por esse projeto, Pai, na qual está nos edificando muito. Pai, confessamos que já estávamos sentindo falta, Pai, dessa palavra, dessa mentoria, e te agradecer, ó Deus, te agradecer por o Senhor ter colocado no coração deles esse grande trabalho, Pai, que está edificando várias pessoas do mundo todo, Pai. Obrigado por esse tempo de qualidade, Pai, obrigado por esse panorama que o pastor Anderson deu com tanta leveza, com tanto carinho, com tanta sabedoria, ó Deus. Te agradecemos, ó Deus. Te agradecemos a vida de cada um que aqui está, disposto, de coração aberto, Pai, a receber tudo aquilo que o pastor Anderson tem derramado sobre as nossas vidas.
Te agradecemos, ó Deus, pelo grupo que ele criou. Te agradecemos, ó Deus, por tudo mesmo. Louvamos pela vida dele e da família dele. Que o Senhor possa estar cada dia, Pai, abençoando mais e mais a família do pastor Anderson, a família do pastor Léo, do pastor Dorce. Que o Senhor possa estar transformando eles, ó Deus. E cada dia o Senhor dando mais sabedoria, mais entendimento, Pai. Entendimento. E que eles nunca venham de deixar de ter esse amor e essa busca por Ti, ó Deus, e que eles possam a cada dia estar compartilhando tudo aquilo que o Senhor tem derramado sobre a vida deles. Muito obrigado a Deus por essa sexta-feira, muito obrigado a Deus por esse tempo de qualidade. Em nome de Jesus, amém e amém. Muito obrigado, pastor. Deixa eu só devolver a glória aqui para Jesus, né? Eu criei, a nossa intenção de fazer o grupo de leitura era especificamente para Lagoinha, Buenos Aires, capital, né? A gente ia trabalhar num contexto apenas de igreja local, e resolveu, né, aprove o Senhor soprar, eu nem sei como que isso chegou no mundo inteiro, não tenho a mínima ideia, né? Então, toda a honra e toda a glória é só de Jesus, porque foi ele que resolveu soprar esse projeto aqui, né? Lá para a Suíça, para o Japão, para tudo que é lugar. Amém. Deus abençoe vocês. Amo vocês. Tchau, tchau. Até semana que vem. Tchau. Amém. Obrigado. Tchau, Deus gente. abençoe a todos. Heitor. Tchau. Shalom. Fui.